Ele fez o que ninguém esperava. Revelou uma verdade que abalou tudo. Num apartamento vazio, entre latas de tinta e silêncios, o pintor descobriu mais que rachaduras nas paredes. Ele encontrou uma amizade que trouxe à tona sua coragem de ser quem é, mas também o peso de um segredo que ele carregava há anos. Meu nome é Antônio, tenho 42 anos e pinto paredes em Lisboa desde os 18. O ofício veio do meu tio, que me ensinou a transformar espaços com rolos, pincéis e um cheiro forte de solvente que nunca sai da memória. Pintar não é só trabalho, é dar vida ao que está apagado, é cobrir rachaduras e fazer o velho parecer novo. Mas nunca imaginei que um serviço qualquer, num apartamento em Alfama, me faria enxergar as rachaduras que eu mesmo escondia. Era uma manhã de verão, daquelas em que o sol de Lisboa parece queimar até os pensamentos. Recebi uma chamada para um orçamento. Um apartamento recém-comprado. Alguém querendo transformar o espaço num lar. Cheguei à rua estreita de Alfama, com suas varandas cheias de roupa esticada e o som distante de um fado vindo de algum rádio. Toquei a campainha, segurando minha bolsa de ferramentas, esperando a mesma rotina de sempre: medir, calcular, negociar preço. Quem abriu a porta foi Rafael, 25 anos, estudante de artes visuais. É o Antônio, né? Entra, a casa tá uma bagunça, mas tem café quente, disse ele, com um sorriso que parecia carregar uma história não contada. Entrei, pisando com cuidado num chão coberto de jornais velhos e caixas de mudança. O apartamento era um esqueleto, paredes cruas, caixas empilhadas, uma bicicleta encostada num canto, como se o lugar ainda não soubesse o que queria ser. Rafael apontou para um canto, onde latas de tinta descansavam sobre uma mesa improvisada. Quero cor, sabe? Algo que faça este lugar parecer meu, explicou, com uma energia que misturava ansiedade e esperança. Concordei com a cabeça, anotando mentalmente as paredes a medir, mas algo no jeito dele me prendeu. Não era o que dizia, mas como dizia, com uma leveza que parecia desafiar o peso das caixas ao redor. Você já pintou muitos lugares assim? Tipo, casas que estão começando do zero? Perguntou, enquanto mexia num copo de café que ainda soltava vapor. Muitas. Cada uma tem sua alma, mas às vezes demora para aparecer. Respondi, mais por hábito que por reflexão. Ele riu, um riso curto, mas verdadeiro. Então você é tipo um mágico das paredes, é isso? Brinquei de volta. Mágico não, só um cara com um rolo e paciência. A conversa era leve, mas algo no ar parecia mais denso. Enquanto eu media as paredes, Rafael ficou por perto, mexendo em caixas, organizando livros com capas coloridas. Ele não era invasivo, mas sua presença preenchia o espaço. Escolhi um azul acinzentado para a sala. Acho que combina com a luz que entra de manhã, disse, apontando uma lata. Olhei a cor, assenti. Boa escolha. Vai dar vida sem gritar. Ele sorriu, e por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Não foi nada demais, mas foi o suficiente para eu sentir um aperto no peito. Não de medo, mas de algo que eu não sabia nomear. Comecei o trabalho naquele mesmo dia. Forrei o chão, preparei as latas, lixei as paredes. Rafael ficou por ali, às vezes ajudando com a fita adesiva, às vezes só olhando. Você faz isso com calma, né? Parece que tá desenhando, comentou, enquanto eu passava o rolo numa parede do corredor. É o jeito. Se apressar, mancha, respondi, focado no movimento. Mas a verdade é que eu estava menos focado na tinta e mais no jeito como ele observava. Não o trabalho, mas a mim. Era como se ele enxergasse algo que eu mesmo não via. Na hora do almoço, ele apareceu com 2 sanduíches embrulhados em papel alumínio. Fiz com o que tinha na geladeira. Melhor que marmita de obra, né? Brincou, entregando um para mim. Sentamos numa bancada improvisada, com o cheiro de tinta ainda fresco no ar. Você sempre pinta sozinho? Perguntou, mordendo o sanduíche. Quase sempre. O silêncio ajuda a pensar, disse, sem entrar em detalhes. Ele inclinou a cabeça, curioso. E no que você pensa enquanto pinta? A pergunta me pegou desprevenido. No trabalho, no próximo, às vezes, em nada. Não era toda a verdade. Nos últimos anos,
Eu pensava muito em quem eu era, em quem eu escondia por trás do macacão de pintor. Rafael não insistiu, mas senti que ele sabia que havia mais. Eu sou o oposto. Minha cabeça não para. Penso em tudo, nos desenhos que quero fazer, nas músicas que ouço, nas pessoas que passam pela minha vida. Ele fez uma pausa, olhando para um ponto qualquer na parede. Às vezes penso em quem eu quero ser de verdade. Aquela frase ficou no ar, como uma pincelada que você não planejou, mas que muda o desenho todo. Voltei ao trabalho, mas algo em mim estava diferente. Rafael não era só um cliente. Ele era jovem, cheio de ideias, mas havia uma vulnerabilidade ali, uma rachadura que ele não escondia. E isso me fazia olhar para as minhas próprias rachaduras, as que eu cobria com camadas de tinta, de silêncio, de rotina. Eu cresci num bairro onde todo mundo se conhece, onde as conversas nas obras giram em torno de futebol, contas, mulheres. Nunca falei de mim, do que sentia, do que guardava. Não por vergonha, mas por sobrevivência. E agora, ali, naquele apartamento meio vazio, eu sentia ele me puxando para fora de mim mesmo. No fim do dia, enquanto guardava as ferramentas, Rafael apareceu no corredor. Tá ficando bom, Antônio. Você tem um jeito de fazer as coisas parecerem certas, disse, com aquele mesmo olhar que parecia atravessar. É só tinta, murmurei, quase como defesa. Não é não, é mais que isso. Ele sorriu, e eu saí do apartamento com o corpo cansado, mas a cabeça a mil. Algo estava começando. Não nas paredes, mas em mim. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo que o combinado. Não sei por quê. Talvez fosse o impulso de voltar, de ver se o que senti no dia anterior ainda estava lá. A rua de Alfama estava quieta, com o sol ainda tímido. Toquei a campainha, e Rafael abriu, com um copo de café na mão e uma energia que parecia não ter dormido. Tá cedo, hein? Quer um café antes de começar? Ofereceu. Aceitei, mais por querer ficar ali que por precisar de cafeína. Enquanto ele preparava o café, comecei a forrar o chão. O silêncio era confortável, mas havia uma tensão no ar, como se algo estivesse esperando para ser dito. Você já pensou em mudar tudo? Perguntou ele, do nada, enquanto mexia o café. Mudar como? Respondi, sem tirar os olhos da fita adesiva que colava no rodapé. Mudar você. Quem você é, o que mostra para os outros. A pergunta caiu como uma pedra num lago calmo. Parei, olhei para ele. Às vezes, mas tinta é mais fácil de trocar que a vida. Ele riu, mas seus olhos estavam sérios. É, mas às vezes uma parede nova faz você querer mudar o resto. Naquele momento, senti o peso do que não dizia. Eu sabia o que escondia, os olhares que evitava, os pensamentos que guardava, o medo de ser quem eu era num mundo que não perdoa fácil. Rafael, com sua leveza, parecia não ter esse peso, ou talvez ele só soubesse carregar melhor. E você, o que está mudando aqui? Perguntei, apontando para as paredes, mas querendo saber dele. Tudo. Tô tentando fazer este lugar ser meu, mas também tô tentando ser meu. Ele fez uma pausa, olhou para o chão. Saí de um momento difícil. Precisei me afastar de muita coisa, de muita gente, para começar de novo. Não perguntei mais. Não precisava. Aquele momento difícil carregava uma história que ele não contava, mas que eu sentia. E de algum jeito, era como se ele estivesse me convidando a contar a minha. Mas eu não estava pronto. Não ainda. Voltei ao ele e revelou o que Antônio temia enfrentar. Uma verdade escondida por anos. Num instante de silêncio, entre pinceladas e confissões, a amizade deles cresceu, mas trouxe à tona um conflito que Antônio não podia mais ignorar. Os dias no apartamento de Rafael em Alfama eram como uma dança. Eu pintava, ele organizava, e o espaço entre nós se enchia de algo que não precisava de nome, mas que pesava cada vez mais. Chegava cedo, com o cheiro de Lisboa molhada pela garoa da manhã. Rafael abria a porta, sempre com um café ou uma piada. Tá pronto para transformar mais um canto? Dizia, apontando as paredes que ainda esperavam cor. Eu sorria, mas por dentro sentia um nó. Cada conversa com ele me fazia questionar o que eu escondia. Enquanto espalhava tinta na cozinha,
Rafael ficava por perto, ajudando com pequenos gestos, segurando uma escada, passando uma lata. Você pinta como se fosse um ritual, comentou, enquanto eu cobria uma parede com um tom de bege claro. É só trabalho, respondi, mas ele balançou a cabeça. Não é. Tem algo de você em cada traço. As palavras dele eram simples, mas mexiam com algo que eu mantinha trancado. No bairro onde cresci, ninguém pergunta quem você é por dentro. Você trabalha, paga contas, segue. Mas Rafael via além disso, e isso me desarmava. Na hora do almoço, ele trouxe uma travessa de bacalhau que sobrou do jantar. Não é grande coisa, mas divide comigo, disse rindo. Sentamos na bancada, com o som da rua entrando pela janela. A conversa fluiu, mas logo tomou um rumo mais pesado. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é sua? Perguntou ele, olhando para o prato. Minha garganta apertou. Às vezes. Mas a gente se acostuma, disse, tentando desviar. Ele insistiu com um tom suave, mas firme. E se não quiser se acostumar? E se quiser ser quem você é, sem medo? A pergunta acertou como um soco. Eu sabia o que escondia. Os pensamentos que guardava. O medo de ser julgado por quem não entenderia. Rafael parecia livre disso, mas também carregava algo. Eu vim de um momento difícil, confessou, mexendo no garfo. Tive que me afastar de muita coisa para me encontrar, mas às vezes sinto que ainda tô perdido. Ele não deu detalhes, mas não precisava. Senti o peso daquelas palavras, como se ele estivesse falando de mim também. A tensão cresceu. Não era um conflito com Rafael, mas comigo mesmo. Cada pergunta dele, cada olhar, parecia um convite para eu parar de me esconder. Mas como? Cresci num mundo onde ser diferente não é só difícil, é arriscado. Nas obras, ouvia piadas, comentários, julgamentos. Eu me calei por anos, pintei por cima de quem era. Mas ali, com Rafael, sentia que o silêncio não bastava mais. Uma tarde, enquanto terminava a cozinha, ele apareceu com 2 copos d'água. Você já quis contar algo para alguém, mas não soube como? Perguntou encostado na parede. Minha mão tremeu no rolo. Já. Mas às vezes é mais seguro guardar. Respondi, baixo. Ele olhou para mim, não com julgamento, mas com uma paciência que doía. E se guardar for o que tá te prendendo? Não respondi. Não conseguia. Mas a rachadura dentro de mim, que eu cobria com trabalho e silêncio, estava começando a se abrir. Naquele dia, saí do apartamento com a cabeça cheia. Rafael não forçava nada, mas sua presença era como uma luz que mostrava o que eu tentava ignorar. Ele estava construindo um lar, mas eu sentia que era eu quem precisava de um recomeço. E isso me assustava tanto quanto me atraía. Trabalho, passando o rolo na parede com mais força que o necessário, como se pudesse pintar por cima do que sentia. Rafael ficou por perto, mexendo em caixas, colocando uma música instrumental baixa que parecia embalar o ritmo do meu pincel. Cada traço na parede era uma tentativa de organizar o que se bagunçava dentro de mim. Na hora do almoço, ele insistiu para eu ficar. Fiz uma massa com o que tinha na despensa. Nada chique, mas dá para dividir, disse, colocando 2 pratos na bancada. Comemos em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era como se estivéssemos medindo um ao outro, testando até onde podíamos ir. Você já sentiu que está preso em quem os outros acham que você é? Perguntou ele, do nada, enquanto limpava o prato. Minha mão parou no garfo. Já, mas a gente aprende a viver com isso. Respondi, baixo, como se as palavras fossem frágeis demais para dizer alto. Ele assentiu sem insistir, mas seus olhos diziam que ele entendia. O resto do dia passou rápido. Pintei o corredor, ele arrumou os livros. Às vezes, nossos caminhos se cruzavam, e ele segurava uma escada ou me passava uma lata sem que eu pedisse. Era uma sintonia que não explicava, mas que fazia sentido. Quando o sol começou a baixar, ele parou na porta da sala, olhando o trabalho. Tá ficando vivo, Antônio. Você faz isso parecer fácil. Sorri, mas por dentro algo tremia. É só prática, disse, mas sabia que não era. Era ele. O jeito como ele estava ali, presente, sem forçar nada, mas mudando tudo.
Saí do apartamento naquela tarde com uma sensação que não era só cansaço. Era como se uma rachadura tivesse se aberto em mim. Não uma que quebra, mas uma que deixa a luz entrar. Rafael não era só um cliente. Ele era um espelho, refletindo o que eu escondia há anos. E, pela primeira vez, eu não sabia se queria cobrir essa rachadura ou deixá-la exposta. O que achou? Já sentiu que um encontro mudou algo em você? Conta nos comentários, deixa teu like e se inscreve para acompanhar o resto dessa história. Ele disse uma verdade que ninguém esperava. Quero ser quem sou, mas às vezes não sei como. Entre latas de tinta e silêncios, Antônio descobriu que pintar paredes era fácil, mas enfrentar o que escondia dentro de si era um desafio que exigia mais coragem do que qualquer obra. Os dias no apartamento de Rafael em Alfama tornaram-se uma rotina que não parecia rotina. Eu chegava cedo, com o sol de Lisboa ainda suave, carregando ferramentas e uma inquietação que não explicava. Rafael me recebia com um café e um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Pronto para dar vida a mais uma parede? Perguntava, enquanto apontava as latas de tinta alinhadas. Eu assentia, mas por dentro sentia que a vida que ganhava cor não era só a do apartamento. Comecei a pintar a sala, espalhando um azul acinzentado que Rafael escolhera. Ele ficava por perto, arrumando caixas ou mexendo em livros. Às vezes, passava a fita adesiva ou segurava uma escada sem que eu pedisse. Você faz isso parecer fácil, disse ele uma manhã, enquanto eu lixava uma parede. É prática, mas cada parede tem seus segredos, respondi, olhando o rolo deslizar. Ele riu. Segredos, é? E quais são os teus? A pergunta veio leve, mas acertou como uma flecha. Sorri, desviando. Um pintor não revela os truques. Na hora do almoço, Rafael insistia para eu ficar. Fiz uma massa com manjericão da varanda. Nada chique, mas é melhor que comer na obra, disse, colocando pratos na bancada. Sentávamos juntos, com o cheiro de tinta misturado ao do molho. As conversas eram simples, música, filmes, a vida em Lisboa, mas cada palavra parecia cavar mais fundo. Você já quis ser outra pessoa? Perguntou ele, mexendo o garfo no prato. Às vezes, mas a gente aprende a viver com quem é. Respondi, sentindo um peso que não nomeava. Ele olhou para mim, não com curiosidade, mas com entendimento. Às vezes, sinto que tô tentando descobrir quem sou de verdade, confessou baixo. Aquele momento abriu algo em mim. Cresci num bairro onde todo mundo se conhece, onde as conversas nas obras giram em torno de coisas seguras. Futebol, contas, planos. Nunca falei de mim, do que sentia por dentro, não por vergonha, mas por medo do que diriam. Rafael, com sua energia jovem e aberta, parecia não carregar esse peso, ou talvez soubesse disfarçar melhor. E você? O que tá buscando aqui? Perguntei, apontando para o apartamento, mas querendo saber dele. Um lugar para chamar de meu, e talvez um jeito de me sentir em casa em mim mesmo, disse, com um sorriso que misturava leveza e verdade. Os dias seguiam assim. Eu pintando, ele por perto, nossas conversas ganhando camadas como as paredes. Uma tarde, enquanto eu terminava o corredor, ele apareceu com 2 copos d'água. Você já sentiu que tá preso em quem os outros esperam que você seja? Perguntou, encostado na parede. Minha mão parou no rolo. Já. Mas a gente pinta por cima e segue. Respondi, tentando soar casual. Ele balançou a cabeça. Nem sempre dá para pintar por cima. Às vezes, a rachadura precisa ficar à mostra. Aquelas palavras ficaram comigo, como uma mancha que não sai. A tensão crescia, não entre nós, mas dentro de mim. Cada olhar de Rafael, cada pergunta, parecia me puxar para fora do esconderijo que construí por anos. Eu sabia o que guardava, os pensamentos que nunca disse, os olhares que evitava, o medo de ser mais do que o pintor que todos conheciam. Mas ali, naquele apartamento com ele, eu sentia algo novo. A possibilidade de ser visto, não como o Antônio da obra, mas como o Antônio de verdade. No fim de uma tarde, enquanto guardava as ferramentas, Rafael parou na porta. Você faz mais que pintar paredes, sabia? Você faz as coisas parecerem possíveis, disse,
com um tom que não pedia resposta. Saí de Alfama com o coração acelerado, não pelo trabalho, mas pelo que estava começando a entender. Rafael não era só um cliente. Ele era um convite para enfrentar minhas próprias rachaduras. Ele desafiou Antônio a enfrentar o medo. Ser quem você é vale mais que qualquer parede. Num momento de escolha, entre o silêncio e a verdade, Antônio descobriu que a amizade pode ser a força para mudar tudo. Mas a que custo? A chuva caiu em Alfama, uma garoa fina que molhava mais que o corpo. Cheguei ao apartamento de Rafael encharcado, mas com um impulso que não explicava. Ele abriu a porta, segurando uma toalha. Achei que a chuva ia te parar, disse com um sorriso que aquecia. Garoa não assusta quem trabalha na obra. Respondi, pegando a toalha. Mas a verdade era que eu não estava ali só pelo trabalho. Algo me puxava, algo maior que as paredes. Naquele dia, pintamos pouco. Consertamos detalhes na sala, retocamos o corredor. Rafael estava mais quieto, mas sua presença preenchia tudo. Enquanto eu passava o rolo, ele organizava livros, mas às vezes parava, como se quisesse dizer algo. Você já pensou em mudar tudo, Antônio? Perguntou de repente, enquanto segurava uma escada. Mudar como? Retruquei, mantendo os olhos na parede. Mudar você. Parar de se esconder. Minha mão parou. O rolo ficou suspenso, pingando tinta. É mais fácil pintar paredes que mudar a vida, disse, tentando soar firme. Ele sorriu, mas seus olhos eram sérios. Talvez. Mas e se a parede for você? Aquelas palavras cortaram fundo. Eu sabia o que escondia. Os pensamentos que nunca disse. O medo de ser quem era num mundo que julga rápido. Rafael parecia não ter esse peso, mas também carregava algo. Eu tô tentando ser eu mesmo, disse ele baixo. Mas às vezes, sinto que o mundo não deixa. Não perguntei mais, mas senti que ele entendia o que eu nunca disse, e isso aumentava a tensão, não entre nós, mas dentro de mim. Na hora do almoço, sentamos com pratos de massa simples. Você já sentiu que tá preso? Perguntou ele, olhando para mim. Preso como? Respondi, sabendo a resposta. Preso em quem os outros acham que você é. Minha garganta fechou. Já, mas a gente aprende a carregar, disse baixo. Ele balançou a cabeça. E se não precisar carregar? E se puder só ser? Não respondi, mas a pergunta ficou ecoando. A tarde trouxe um momento que mudou tudo. Estávamos na sacada, com Lisboa brilhando após a chuva. Rafael olhou para a cidade e disse: quero que este lugar seja meu lar, mas também quero ser meu lar, sabe? Ser quem sou, sem medo. Ele virou para mim. E você, Antônio? Quem você é quando ninguém tá olhando? Minha respiração parou. Era a primeira vez que alguém me perguntava isso. Não sei, admiti pela primeira vez em voz alta. Mas tô cansado de não saber. Naquele instante, senti uma rachadura se abrir. Não de fraqueza, mas de coragem. Rafael não me pressionou, mas seu olhar dizia que ele acreditava em mim. Você não precisa pintar por cima de quem é, disse ele, com uma certeza que me desarmou. Não havia mais como fugir. Decidi que não queria mais me esconder. Não era uma promessa, mas um passo. E com Rafael ali, parecia possível. Ele mostrou a Antônio o que realmente importava. A coragem de ser quem você é. Num momento final, entre pinceladas e verdades, a amizade deles selou uma lição que nenhum dos dois esqueceria e que mudaria suas vidas para sempre. O trabalho no apartamento de Rafael estava quase no fim. As paredes de Alfama brilhavam com cores novas e o espaço, antes vazio, agora parecia vivo. Mas o que realmente mudava era dentro de mim. Chegava cedo, com o sol de Lisboa ainda tímido, carregando ferramentas e uma certeza nova. Rafael não era só um cliente. Ele era a pessoa que me fez querer ser mais eu. Naquela última semana, pintamos juntos uma tela, não uma parede. Quero criar algo com você, disse Rafael trazendo um cavalete e tintas. Nada de regras, só a gente. Misturamos cores, erramos, rimos. A tela ficou torta, cheia de traços que não faziam sentido, mas que eram nossos. É como a vida, né? Disse ele, limpando tinta dos dedos.
Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Assenti, sentindo que ele falava de mais que a tela. Na hora do almoço, sentamos com café e bolo de fubá. Você mudou este lugar, Antônio, disse Rafael, olhando ao redor. Mas também mudou algo em mim. Minha mão apertou a xícara. Você me fez ver que não preciso esconder quem sou. Respondi, com uma honestidade que assustava. Ele sorriu, com uma leveza que parecia curar. E você me mostrou que às vezes a gente só precisa de alguém que acredite na gente. A tensão dos dias anteriores dissolveu-se ali. Não havia mais conflito, só clareza. Cresci escondendo pedaços de mim, com medo do que diriam na obra, no bairro, na vida. Mas Rafael, com sua amizade, me mostrou que ser eu mesmo não era um risco. Era uma liberdade. Ele também parecia mais leve, como se construir aquele lar tivesse sido um jeito de se reconstruir. Na última manhã, saímos para caminhar por Alfama. A cidade estava viva, com cheiro de pão quente e vozes nas ruas. Conversamos sobre tudo e nada, como amigos que não precisam provar nada. Você vai voltar, né? Perguntou ele com um sorriso. Mesmo sem paredes para pintar? Retruquei. Principalmente por isso, disse, rindo. Naquele momento, soube que não era o fim. Era o começo de algo maior, não só para mim, mas para nós dois. Voltei para casa com uma certeza. Às vezes, uma amizade chega como uma brisa e arruma o que estava fora do lugar. Rafael me ensinou que as rachaduras não precisam ser cobertas. Elas podem ser o que nos faz humanos. E essa verdade, ninguém apaga. O que achou? Já encontrou alguém que te ajudou a ser mais você? Conta nos comentários, deixa teu like, se inscreve e compartilha essa história com quem precisa lembrar que a coragem vem de conexões simples.